Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Quarta-feira, dia 22 de novembro, se estiver de viagem pelo Reino Unido, não estranhe se encontrar algumas igrejas e catedrais iluminadas de vermelho. É uma iniciativa da Fundação AIS local que assim pretende chamar a atenção da sociedade para os mártires cristãos do nosso tempo. Ao todo serão mais de 30 lugares emblemáticos do Reino Unido que estarão iluminados numa grande iniciativa em favor também da liberdade religiosa. Além dos templos, iluminados, portanto, com a cor do sangue, a Fundação AIS vai colocar também um autocarro de 2 andares, dos autocarros mais famosos de Londres, a circular com a frase "Defender a fé e a liberdade". Durante esse dia, o autocarro da AIS vai percorrer a cidade de Londres em lugares tão emblemáticos como a Trafalgar Square, o Lambeth Palace, assim como a Catedral de Westminster. De Londres vamos agora até à Síria. Se na capital britânica a AIS vai procurar chamar a atenção das pessoas para a questão da perseguição religiosa aos cristãos, na Síria, um dos países onde essa perseguição tem sido mais violenta, chega-nos agora a notícia de que o padre Paolo Dalloglio, que foi raptado em 2013, terá sido assassinado. Esta é, Catarina, uma notícia terrível, apesar de previsível. Infelizmente sim, Paulo. De facto, o padre jesuíta Paolo Dalloglio, que está desaparecido desde 2013, quando foi raptado na Síria e terá sido assassinado, segundo agora um jihadista que foi capturado na cidade de Raqqa, portanto, a cidade que funcionou até há poucas semanas como a capital do autoproclamado Estado Islâmico. O jihadista, um marroquino identificado como sendo Abu Mansour, o nome de combatente, afirmou às forças curdas que o detiveram na sequência, portanto, da libertação da cidade, que o padre foi assassinado poucos dias depois de ter sido raptado em 29 de julho de 2013. Mas esta não é a primeira vez, Catarina, que se fala do assassinato deste padre. Sim, de facto não é esta a primeira vez e também convém dizer que o jihadista que foi agora capturado também não apresentou qualquer prova de que sustentassem também esta sua afirmação. Convém também lembrar, Paulo, que além do padre Paolo Dalloglio, há outros padres e há outros bispos que estão desaparecidos desde o início da Guerra Civil na Síria. Uhum. O padre Paolo destacou-se também pelo seu trabalho no diálogo interreligioso na Síria e por ter tentado fazer pontes entre os vários grupos armados que se degladiavam no país, nomeadamente na região de Raqqa. Da Síria vamos agora até ao Mali, onde grupos extremistas ameaçam cada vez mais as comunidades cristãs. A denúncia desta situação é do secretário-geral da Conferência Episcopal, o padre Edmond Dembélé. Sim, que deu como exemplo a diocese de Mopti, portanto uma diocese situada no centro-norte do país, onde 3 igrejas foram visitadas e ameaçadas pelos jihadistas que impediram os fiéis de se reunirem em oração. Além disso, e ainda segundo este padre, os jihadistas terão advertido e proibido os cristãos para não tocarem os sinos da igreja. De facto, são já vários, Catarina, os ataques registados contra os cristãos, contra as comunidades cristãs neste país, no Mali. Sim, é o caso da vila de Dobara, onde homens armados forçaram de facto a porta da igreja e depois de terem entrado dentro desta igreja, portanto, destruíram crucifixos, as imagens, também danificaram uma estátua da Virgem Maria. Também na aldeia de Bodoal, os cristãos foram impedidos de entrar na sua igreja e foram ameaçados de morte caso tentassem regressar. Para o padre Dembélé, é preocupante esta crescente ameaça que existe para os cristãos nesta zona do país, uma vez que até agora tinham-se registrado poucos incidentes, ao contrário do que estava a acontecer no norte do país, onde são recorrentes estes ataques jihadistas e que atuam sem qualquer impunidade. Ainda em julho, um grupo jihadista, o Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, uma organização terrorista ligada à Al-Qaeda, divulgava um vídeo onde apareciam 6 reféns estrangeiros capturados no Mali, entre os quais uma irmã colombiana, Glória Cecília Narváez Argote, e uma missionária suíça, a Beatrice Stockley. A Beatrice foi sequestrada em janeiro de 2016, enquanto Cecília Argote caiu nas mãos deste grupo terrorista em fevereiro deste ano.
quando se encontrava em Carangaço, junto da fronteira com o Burkina Faso. We, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, the Sahara region, declare our responsibility for the kidnapping of this Christianizing kafir, Beatrice Stockley. Aujourd'hui, c'est mardi le 17 mai 2016. J'ai salué ma famille, ils ont tout fait pour moi, ainsi le gouvernement suisse. Je suis la sœur Gloria Cilia Narváez. Je suis appris le 7 de février à la maison de sœurs franciscaines à 45. Me encontré avec mes sœurs en communauté et 4 hommes sont entrés à un domicile pour me prendre. Et beaucoup pour mes sœurs, demande mes sœurs aussi de prier pour moi. Merci beaucoup. Do Mali, onde duas religiosas estão em cativeiro nas mãos de um grupo de jihadistas, vamos agora até à Índia para evocarmos a beatificação da irmã Rani Maria Vatalil, das Irmãs Clarissas Franciscanas, que foi assassinada em 1995. 22 anos depois, há uma história comum, portanto, entre as irmãs Beatrice, a Cecília e a Rani Vatalil, a perseguição religiosa, a perseguição aos cristãos. A cerimónia de beatificação da irmã indiana ocorreu no passado dia 4 de novembro e o prefeito da Congregação das Causas dos Santos, o cardeal Ângelo Amato, explicou aos nossos colegas da Rádio Vaticano como se deu o martírio desta religiosa. Rani aveva, come dice il Vangelo, fame e sete di giustizia. Irmã Rani tinha fome e sede de justiça. Por isso foi morta em 25 de fevereiro de 1995, enquanto viajava de ônibus para Bhopal. O assassino desferiu 54 golpes de faca em seu corpo. Foi um verdadeiro massacre. Enquanto era morta, a irmã repetia o nome de Jesus. Mentre veniva uccisa, la suora ripeteva il nome di Gesù. Mas qual foi o motivo desta agressão com tanto ódio? Il motivo di questo accanimento omicida era il fatto che la suora predicava il Vangelo della carità. O motivo de tanta raiva homicida foi o fato de que a irmã pregava o evangelho da caridade e defendia os pobres da injustiça daqueles que, de modo fraudulento, se apropriavam de suas terras. Para opor-se a esse abuso, irmã Rani buscava evitar que os pequenos proprietários se suicidassem ou tivessem um triste destino de indigência com concretas iniciativas de cooperativas e microcrédito. Da Índia, da beatificação da irmã Rani, vamos agora até à China, onde esta semana se ficou a conhecer mais uma situação, mais um episódio de ataque flagrante das autoridades comunistas contra a comunidade cristã. Segundo o jornal South China Morning Post, que se publica em Hong Kong, as autoridades de Yugan, uma cidade situada na província de Jiangxi, têm obrigado os cristãos a substituir retratos de Jesus Cristo e outros símbolos religiosos
existentes em suas casas por, Catarina, retratos do presidente chinês. Sim, de facto, esta medida terá já afetado milhares de cristãos que se viram forçados a ceder às autoridades comunistas sob a pena de virem a poder deixar de receber os seus subsídios de desemprego e de pobreza. E esta campanha visa ainda, segundo o jornal, transformar estes cristãos em crentes no partido que lidera os destinos da China. Esta decisão pode e deve ser classificada de chantagem. Na verdade, a maior parte da comunidade cristã, aproximadamente 10% da população local, confunde-se com os cerca de 11% da população de Yunnan, que vive, segundo revela agora o Diário de Hong Kong, abaixo do limiar da pobreza. Este ataque contra a comunidade cristã em Yunnan pode ser visto também como estando integrado numa estratégia mais vasta de cerco às atividades da Igreja no gigante asiático. Apesar de estarem a decorrer negociações entre o Vaticano e Pequim para a normalização das relações entre os dois Estados, a verdade é que não têm abrandado as perseguições aos cristãos em determinadas regiões da China. De facto, ainda em março, a Fundação AIS dava conta da prisão de alguns cristãos na província de Liaoning, no nordeste da China, por estarem envolvidos na distribuição de literatura religiosa. Além da prisão destes cristãos nesta zona de Liaoning, registou-se ainda este ano a expulsão de pelo menos 32 cristãos, missionários sul-coreanos da região de Yanjin, no nordeste da China, perto da fronteira com a Coreia do Norte, portanto, que faziam um trabalho humanitário nesta zona há mais de uma década. Também este ano foi detido o líder de uma outra igreja protestante, sob a acusação de ter feito a divulgação de segredos de Estado. Depois, antes disso, em novembro do ano passado, a Fundação AIS dava conta também das profundas dúvidas nos meios católicos sobre o que realmente terá acontecido com a morte do padre Peter Wei Epping, de 41 anos, portanto, em 2015, que exercia o seu ministério em comunhão com o Vaticano. Dias antes, em outubro, registrou-se também outro episódio, também revelador deste clima de tensão que existe entre as autoridades chinesas e algumas comunidades cristãs, com a demolição, sem aviso prévio, pelas autoridades locais de um edifício pertencente à igreja em Tianjin. A demolição deste edifício, que a Catarina agora referiu, na diocese de Anyang, provocou então manifestações de protesto que envolveram cerca de 4 dezenas de pessoas, entre as quais sacerdotes e religiosas, que degeneraram mesmo em confrontos com a polícia. E, paralelamente, continua a verificar-se em diversas regiões da China uma campanha de demolição de cruzes e de outros símbolos cristãos em igrejas e casas de culto, que tem provocado também os mais profundos protestos por parte das comunidades cristãs locais, especialmente as que se mantêm fiéis ao Santo Padre. Os Estados Unidos vão passar a apoiar diretamente os cristãos perseguidos no Médio Oriente através das organizações da Igreja presentes na região. Esta notícia, que já esteve em destaque aqui no nosso programa na semana passada, pode representar uma mudança da situação vivida pelos cristãos nesta região do mundo. Mas qual é a percepção nos próprios Estados Unidos desta notícia? Será que por lá esta decisão de se apoiar diretamente os cristãos através das organizações da Igreja foi seguida também com atenção? Edward Clancy, que é o presidente do secretariado da AIS nos Estados Unidos, fala-nos disso e da urgência da ajuda para com os cristãos. Uma ajuda fundamental para que a presença cristã no Médio Oriente não venha a tornar-se, nas palavras do Edward Clancy, uma nota de rodapé da história. Clancy, Director of Outreach for Aid to the Church in Need, USA. On October 25th, Mike Pence, the Vice President of the United States, pledged, "The United States will work hand in hand from this day forward with faith-based groups and private organizations to help those who are persecuted for their faith. The U.S., he said, will no longer rely on the United Nations alone to assist persecuted Christians and minorities in wake of genocide and the atrocities of terrorist groups." This was a major announcement in support of the struggling communities of Iraq and Syria. While this is major news, there is also a promise that we at Aid to the Church in Need hope will be fulfilled immediately. What's more, the U.S. and its allies must urgently intervene to prevent all-out war between Baghdad and Kurdistan. Renewed violence in northern Iraq would dash the hopes of Christians to return to their homes on the Nineveh Plains. The minority Christian community of Iraq stands at the threshold of disappearance. Since 2000, nearly 80% of the Christians have left Iraq. If action is not taken now, the community there will become a historical footnote.
Our Christian brothers and sisters have withstood many difficulties and challenges these last years. Aid to the church in need with the help of our donors has sustained them. We must continue to support them now that they have this opportunity to rebuild and renew their rightful place in the Middle East society. Apoiar os cristãos, as comunidades cristãs no Médio Oriente a regressarem a casa depois de anos de exílio por causa dos jihadistas que os expulsaram das aldeias e vilas onde sempre viveram, é o grande objetivo da campanha deste Natal da Fundação AIS. Mas para isso acontecer, para que eles possam regressar, é preciso reconstruir as suas casas, é preciso devolver segurança, restabelecer o fornecimento de água e de eletricidade, é preciso ajudar a reconstruir as vidas destes milhares de cristãos. Catarina, faltam 6 semanas para o Natal. É verdade, Paulo, faltam 6 semanas para o Natal e há tanto ainda por fazer. De facto, o Natal aproxima-se a passos largos e a melhor prenda que nós poderíamos oferecer a esta comunidade, a estes cristãos, seria de facto ajudá-los neste seu regresso às suas casas, às suas comunidades. Se isso de facto ainda não for possível neste Natal, pelo menos damos este sinal de que está ali, já ao virar da esquina, este regresso às suas casas. Portanto, estamos a dar um sinal que depois deste pesadelo que viveram nestes últimos anos, há um sinal de esperança. O regresso a casa, às aldeias e vilas dos cristãos na planície de Nínive, é de facto o grande objetivo desta enorme campanha da Fundação AIS. Mas como estão essas aldeias e vilas depois de terem sido ocupadas durante cerca de 3 anos pelos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico? Vamos agora conhecer uma dessas aldeias. Vamos até Telescuf, vamos ao encontro, entre outros, do engenheiro Steven Galeana e do padre Salar Caju. Ambos vão ajudar-nos a compreender como foi tão grande a destruição, como há tanto ainda para fazer para que estas famílias de cristãos possam regressar a casa, como sempre, aliás, sonharam. ISIS come here just to kill everyone. You see the fact of ISIS now. Before ISIS entered Telescop, the number of families that was living here is about 1,000 families. But when ISIS entered Telescop in 2014 in August, they left everything behind them. Almost of the houses are partial damage. Just something are destroyed. 55 houses are destroyed and burned. We have now in Telescop 400 family. They came back and they started their life. I can't say normally life, no, because they have that challenge because they are without electricity. They have a problem with the water and other problems, the school, clinics, etc. But they wanted to start and they did. شو يعني الحمد لله بس يعني علمة الجمع علمة الحمد لله علمة قليلة يا أخي علمة قليلة ماثا صيغة لا صيغة الحمد لله الشكر هاي ماثني لا والحمد لله الشكر وانا صيغة كبيرة ونوتيا بالقش يعني الحمد لله كم مساعدينا ومساعدات يعني وكل من دي يعني قني بس انت انا ما فوق ان شاء الله بالقش يعني والحمد لله والشكر وضيرنا يعني وديرنا الماثن الحمد لله والشكر. We started as the church to repair the houses damaged partially, and we are working with the ACN, Church in Need, that they help us. They are helping us to rebuild these houses. We promise the people to continue making this. The rebuilding of the houses, they pushed the people to come back fastly, and this rebuilding gives them a sign of hope that we are near of them and that the future will be very good. The resurrection of Christ, it is very important to us to understand our situation.
when they went to the tomb. During the street, they thought about the difficulty that someone to move the rock, the big rock. And when they arrived, they saw the rock. There is no rock, but there is their Jesus resurrected. And the same thing. We don't have to spend time thinking about the difficulties. We have to challenge these difficulties with the faith, and we will see that God, the providence of God, will help us. Nós já vamos precisar melhor como podemos transformar a nossa generosidade neste Natal numa ajuda inesquecível para com estas famílias, e são milhares de crianças, de mulheres e de homens que perderam tudo o que tinham para que estas famílias possam voltar a sorrir. Na aldeia de Teleskuf, como acabámos de ver, cerca de 400 famílias já estão de regresso, mas há centenas, milhares de outros que só poderão voltar quando as casas estiverem consertadas, e muitas têm mesmo de ser reconstruídas totalmente, depois de terem passado pelas mãos dos jihadistas que deixaram um rastro de destruição impressionante na planície de Nínive. Aliás, lá mais para a frente neste programa, sobre a questão da perseguição aos cristãos no Médio Oriente, temos uma entrevista em exclusivo com o jornalista da SIC, o Henrique Zimmermann, que conhece esta região como poucos. Deixe ficar por aí, desse lado, na nossa companhia. Para já, vamos ao encontro da irmã Sílvia. Ela é uma religiosa iraquiana que pertence à congregação das Dominicanas do Convento de Santa Catarina de Sena. Ela vai contar-nos como estas irmãs foram obrigadas a deixar Caracós há cerca de 3 anos, quando os jihadistas tomaram então a cidade de assalto. Desde então, já morreram 24 irmãs. Um trabalho da Home Reports. Hace 3 años, cuando el ISIS llegó a la ciudad de Caracos, las hermanas dominicas del convento de Santa Catalina de Siena tuvieron que huir junto a todos los cristianos de la ciudad. Desde entonces, 24 de las religiosas han fallecido, algunas víctimas del estrés que les provocó el miedo a los terroristas y la rápida huida de su convento que fue destruido. Con la liberación de la llanura del Nínive, 6 de las 36 dominicas que presenciaron la llegada de los terroristas han vuelto. Sor Silvia asegura que ha regresado para intentar que el cristianismo no desaparezca de la tierra de sus orígenes. La historia de nuestro cristianismo está allí. Cuando echaron de sus casas a nuestros antepasados, fueron a vivir allí. Estamos allí desde hace más de 200 años y nos echaron, pero el Señor nos ha hecho volver otra vez después de 3 años. Nuestro trabajo allí es ayudar no solo a los niños, sino también a la gente que ha huido de la llanura de Nínive y de Mosul a conservar la esperanza de que el Señor no nos ha abandonado y no nos abandonará nunca. Las religiosas desean que los cristianos regresen a la llanura del Nínive. En Caracos acompañan a unas 300 familias que han vuelto a sus hogares después de más de 3 años expulsados de sus pueblos por la llegada de los yihadistas. Sor Silvia insiste en recordar que también muchos vecinos musulmanes sufrieron bajo el yugo del ISIS. Cuando las hermanas fueron a ver nuestro convento, estos jóvenes musulmanes se portaron muy bien con las hermanas. Cuando alguien quiere entrar ahora en Caracos o Bartela o en estos pueblos, hay que esperar una fila para mostrar los documentos. Cuando nos ven a las hermanas, nos hacen pasar enseguida. Dicen que somos puras como la Virgen, porque ellos, los musulmanes, quieren mucho a la Virgen. La religiosa espera que la vida vuelva pronto a estos pueblos destrozados por la barbarie yihadista. Las hermanas, con el apoyo de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, cuentan con tener pronto de nuevo un convento donde seguir llevando a cabo su labor. Así podrán seguir también siendo testimonio vivo de la fe en la misma cuna del cristianismo. Foi a irmã Sílvia, uma dominicana que deseja também poder regressar a casa, poder regressar ao seu convento em Caracos. Ajudá-la e a todos os cristãos é o grande objetivo da campanha de Natal da Fundação AIS, um regresso que, se não acontecer, poderá significar, Catarina, o fim da presença cristã nesta região do mundo. É verdade, Paulo, isso é de facto
tragicamente verdade e aumenta também terrivelmente a nossa responsabilidade. De facto, estamos aqui a falar concretamente em cerca de 120 mil pessoas que querem regressar às suas casas, às suas comunidades. Portanto, são cristãos que foram obrigados a deixar tudo para trás no verão de 2014 e agora que os jihadistas foram praticamente derrotados e foram expulsos desta região, é para nós como que um imperativo obrigatório ajudar de facto esta comunidade a regressar. E se não conseguirmos, portanto, estamos a falhar na nossa missão e estamos de facto a poder comprometer o futuro desta comunidade nesta zona bíblica, nestas terras bíblicas do Iraque. São 120 mil cristãos. Já escutámos por aqui o testemunho da irmã Sílvia, assim como do padre Salar ou do engenheiro Galeano. Vamos continuar agora focados também na vila de Caracós, onde as irmãs dominicanas tinham o convento e de onde foram obrigadas a fugir no verão de 2014. Também Rahama Jacob, uma jovem estudante, foi forçada a fugir apressadamente de sua casa com a família. Hoje ela tem saudades dos tempos em que foi feliz em Caracós e quer regressar a casa, claro. When we were in Caracos, it was very beautiful life. We were very comfortable. Our village, all of us were Christian. We were always go to the church and connect with people. Many times we cried when we remember our life. We didn't think that we will be a long time here. Our God protect us from ISIS. When I have difficult time, the first thing I think about is praying to be with God. Our faith is our aid, our help to continue the life. I like to return back because it is our place, it's our houses, it's our church, our home. We feel very comfortable and stable there. We have to continue, we have to be optimistic because we are fine and God is with us. Rahama Jacob quer regressar a casa e, tal como ela, são cerca de 120 mil cristãos que precisam de ajuda. Catarina, aqui entramos nós. Sim, Paulo, de facto, estamos a falar de 120 mil pessoas que perderam tudo o que tinham, que foram expulsas das suas casas e que tiveram que deixar tudo para trás e que agora precisam de regressar. Mas para que este regresso possa acontecer é necessário dar-lhes as condições mínimas, que haja as condições mínimas. E quando estamos a falar de condições mínimas, estamos a falar das suas casas, que têm que ser recuperadas. Portanto, há muitas casas que foram reduzidas a escombros, portanto é preciso ajudar nesse aspecto. E depois, além disso, é necessário também ter condições de segurança para que possam voltar. Também é preciso arranjar as igrejas, os conventos, as escolas, os centros comunitários, portanto, todas estas infraestruturas é necessário também ajudar. E depois, também não podemos esquecer que estas pessoas necessitam, a grande maioria, de apoio médico, apoio psicológico, que há mães, há pais, há filhos completamente desesperados. E, portanto, esta é uma ajuda muito concreta que precisamos fazer. Há muitas frentes para atacar. Muito bem. Vamos agora dar então, aos nossos telespectadores exemplos concretos de como eles podem ajudar estas comunidades cristãs, estes cristãos a regressar a casa? Muito bem, vamos então a isso. E vamos tentar aqui, portanto, como já falámos aqui, são 120 mil pessoas que precisam de regressar às suas casas e, portanto, há muito para fazer, estas famílias dependem de nós, exclusivamente já há 3 anos, e dependem de nós para o mais básico, a alimentação. E por isso o primeiro desafio que eu deixo aqui, a primeira forma que nós temos de ajudar é, de facto, com 30 euros é possível a dar um cabaz de alimentos para alimentar uma família durante um mês. Portanto, são uma forma muito simples de podermos ajudar. 30 euros um mês, uma família. 30 euros uma família, um mês. Outra forma de ajudar, e como estamos a falar aqui também da reconstrução de casas, é com 90 euros é possível adquirir 2 latas grandes de tinta que vão ser essenciais para apagar todos estes sinais das ofensas, de tudo o que foi escrito, todas as formas de ódio que os jihadistas escreveram nas casas dos cristãos. Portanto, é outra forma muito prática de ajudar também estas famílias a apagar
estes traços do passado. Também é possível ajudar na aquisição de uma porta ou de janelas, que é também essencial para que estas pessoas regressem às suas casas. Não nos podemos esquecer que nesta altura do ano as temperaturas nesta zona do Iraque chegam a temperaturas negativas, portanto é preciso ter o mínimo de condições. Depois, temos outros projetos que são maiores, que é, como já falámos aqui, de ajudar na reconstrução dos conventos, das igrejas e, portanto, há muito para fazer, todos temos que estar, de facto, empenhados nesta ajuda concreta, porque é um projeto muito ambicioso, muito grande, e, portanto, todos nós, com um bocadinho que possa ser, todos nós juntos podemos fazer alguma diferença, e é preciso, de facto, fazer, como dizíamos há pouco, se falharmos nesta nossa missão agora, estamos, de facto, a falhar neste regresso, no apagar destas raízes dos cristãos nesta zona do Iraque. Recordo 30 euros, um cabaz com alimentos para uma família. Estamos a falar num autêntico banco alimentar contra a fome que existe em Erbil, no Kurdistão iraquiano, e que, graças à ajuda generosa dos benfeitores da Fundação AIS, permite alimentar milhares de pessoas todos os dias. Vamos agora dar uma espreitadela ao armazém em Erbil, onde Fahmi Babaka coordena a distribuição da comida às famílias cristãs. خمسة بالشهر يبدي تجينا المواد خلال 10 ايام تكمل المواد اللي حوالي هي 13 ماده غذائيه. يبدي هو دور تجينا الخطوه الثانيه اللي احنا نبدي نكيس، يعني نخلي هذه المواد على داخل اكياس حتى تصير كحصص. عندما نوصل الى تاريخ 20 بالشهر او 21 او اقل 19 خلال هذه الفتره نبدي نوزع. خلال 10 ايام الى 12 يوم احنا نوزع لكل العوائل المشموله بالبرنامج. وعندنا نوعين من التوزيع العوائل اللي تسكن البيوت تجي مباشر تستلم منا. النوع الثاني عندنا من التوزيع للكامبات. يعني عندنا العام اللي فات بالبرنامج الاولي 6 اشهر الاوليه اللي اخذناه كنا نتعامل مع 13,000 عائله الى 13,500 عائله. We are helping the Christians who decided to stay and to remain to live in a dignity, whether with food, shelter, health, education. That's the role of the church here. Thank you. Ouvimos Fahmi Babaka e o arcebispo de Erbil a explicarem como é essencial esta corrente de solidariedade para com os cristãos perseguidos no Médio Oriente, para com os cristãos que foram expulsos das suas aldeias e vilas onde viviam no Iraque e possam agora regressar a casa, possam celebrar o Natal em comunidade nas suas igrejas. São 120.000 os cristãos que precisam da nossa ajuda. Vamos agora conhecer as histórias de 4 destes 120.000 cristãos. Marwan, Warda, Yusuf e Suleiman. Eles conheceram também a violência jihadista. De um dia para o outro também perderam tudo o que tinham. Foram obrigados a fugir perante o holocausto provocado pelos terroristas. Agora, quando o regresso a casa começa a ser possível, eles continuam a precisar de ajuda. Há 3 anos ninguém os socorreu. E agora? Os cristãos iraquianos vão ser ignorados outra vez? Esta é a história da semana que vamos conhecer já de seguida com a ajuda da Pilar Rocha. De julho a agosto de 2014, 120.000 cristãos foram forçados a abandonar Mossul e a planície de Ninive. Foram para Erbil e Duhok. Bashar Warda, arcebispo caldeu de Erbil, resume em apenas 24 palavras todo o drama vivido nesses dias
em que os jihadistas ocuparam as terras bíblicas, onde desde há 2000 anos há memória da presença cristã. Uma memória que se desvaneceu em semanas. Perante a violência e o fanatismo, os cristãos não tiveram alternativa. Ou fugiam ou seriam presos, torturados e mortos. Marwan Kamel tinha apenas 17 anos quando o holocausto jihadista atingiu a sua aldeia. A sua história mudou radicalmente naquelas horas. Parecia inacreditável o que estava a acontecer e pensámos, isto vai passar. Mas não passou. Foi como um caudal de um rio que transbordou das suas margens, levando tudo à sua frente. Foi imparável. Rabban Yosif é monge no mosteiro de Mar Matei. Ele também testemunhou nesses dias de violência em que os cristãos foram obrigados a fugir sem que ninguém, sem que nenhum país acudisse. Tudo começou no princípio de junho de 2014, quando muitos ataques tornaram a situação em Mossul muito difícil. A 10 de junho, o Daesh entrou em Mossul e ocupou a cidade. A 6 de agosto, os jihadistas atacaram a planície de Nínive. Foram mais de 120 mil cristãos, como reconheceu Bashar Warda, o arcebispo caldeu de Erbil, que tiveram de fugir em pânico. Nenhum destes cristãos esquecerá o que se passou naquelas horas, naquela semana e meses. Quando as pessoas chegaram, eu estava na igreja em Ankawa, recorda Benman Benoka, vigário-geral dos católicos sírios de Erbil. As pessoas chegaram exaustas. Era uma situação muito difícil. E o que chamou a atenção foi que todos, no dia seguinte, queriam ir à missa. Não havia espaço sequer para tantas pessoas. De facto, a cidade de Ankawa é pequena. Os refugiados que iam ficando onde era possível. Em praças, nas bermas das ruas, em campos de futebol, em casas particulares, em igrejas. Celebraram-se missas em todos os lugares, recorda hoje o vigário católico. Todos estes 120 mil cristãos fugiram por causa da sua fé. De um dia para o outro, de um instante para o outro, passaram de cidadãos normais que viviam no seu próprio país a refugiados. Alma Suleiman nasceu em 1979. É casada e tem 6 filhos. Ela é uma dessas famílias que passaram a estar de mãos estendidas, que dependem agora apenas da solidariedade internacional de organizações como a Fundação AIS. A noite da fuga continua presente como uma assombração. À meia-noite ficámos sem eletricidade. Diziam que o Daesh ia entrar em Karalamesh. Acordei os meus filhos, que já estavam a dormir. Não trouxemos nada connosco, só os bilhetes de identidade e fugimos. Hoje, Suleiman vive da generosidade dos benfeitores da AIS. A igreja dá-nos tudo, paga-nos a renda, tudo. Suleiman quer regressar a casa, voltar a ser dona da sua vida, do seu destino, mas isso não depende já de si. O regresso é um sonho que ultrapassa a sua vontade. Mas uma coisa Suleiman sabe bem. Tudo o que lhe aconteceu foi apenas por causa da sua fé em Cristo. Foi tudo devido à nossa fé. Fugimos por causa da nossa fé e aceitamos agora a vontade de Deus. Na verdade, deixamos tudo por Deus. Agora, quando o regresso a casa começa a ser possível, Suleiman continua a precisar de ajuda. Há 3 anos, ninguém socorreu a sua família. E agora? Os cristãos iraquianos vão ser ignorados outra vez? Agora vamos até à Síria, vamos ao encontro da irmã Miri, esta jovem portuguesa que vive em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado, vai continuar a contar-nos como foram os dias no final do mês de agosto em que as forças sírias, apoiadas pelo exército libanês e as milícias do Hezbollah, expulsaram os jihadistas da região. Esta semana ela vai falar-nos da libertação da cidade de Deir az-Zor. Entretanto, quase uma semana depois, mais ou menos, houve a libertação finalmente da vila, da cidade de Deir az-Zor, no sudeste da Síria, que estava há 3 anos cercada pelos terroristas do Daesh, de ISIS. E eles viviam do que lhes caía do céu, das ajudas que lhes eram levadas por helicóptero. Era só disso que eles comiam. Havia cerca de 10 mil habitantes ou mais, 100 mil talvez habitantes, assim como o exército que defendia a vila. E então a nossa madre enviou imediatamente ajuda para lá, desde quando o cerco foi quebrado e que o exército
vindo de Palmira e de Alepo, da região da Palmira e de Alepo, conseguiram finalmente abrir a passagem e encontrar o exército que desde há 3 anos estava cercado nessa vila a defender os habitantes que tinham ficado. Então a nossa madre enviou imediatamente ajuda humanitária, caminhões e ambulâncias e enviou 2 dos nossos irmãos que foram e que trouxeram fotografias e testemunharam. E eles diziam como as pessoas estavam cheias de fome e que eles ficaram loucos quando eles viram batatas. Quando viram ovos, tentaram levar um caminhão de ovos que ainda se partiram pelo caminho, chegaram estragados por causa do sol, mas mesmo assim as pessoas estavam eufóricas. E também havia mesmo violência, muita violência, porque as pessoas tinham fome. E também queriam, houve muitos bebês que morreram durante o cerco porque não havia leite. A água era escassa, todos os habitantes de Deir ez-Zor tinham pedras nos rins por causa de não beber, porque não podiam ir ao rio. Eles têm o rio Eufrates a passar no meio da vila, da cidade, e não podiam ir buscar água porque podiam ser apanhados pelos snipers, podiam atirar-lhes, disparar sobre eles. Foi a irmã Miri a descrever a situação de fome brutal em que se encontrava a população da cidade de Deir ez-Zor, no sudoeste da Síria, na altura em que o exército conseguiu expulsar os jihadistas que controlavam a região há vários anos. A irmã Miri falou-nos das crianças que não tinham leite. Isso leva-nos agora, uma vez mais, a recordar a campanha Uma Gota de Leite por Alepo, a cidade mártir da Síria. Uma campanha, Catarina, da Fundação AIS, que tem chegado a muitos portugueses, não é? É verdade, Paulo, de facto, é raro o dia que algum benfeitor não nos liga a dizer que quer nos ajudar nesta campanha em concreto. De facto, a situação em Alepo, nesta cidade mártir da Síria, continua dramática. Portanto, a população está cada vez mais necessitada de ajuda militar, de ajuda alimentar, do exterior, e de facto, sem esta ajuda, não é possível continuar a sobreviver. E esta campanha que nós estamos a falar é uma campanha muito concreta. Há cerca de 3.000 crianças que nós estamos a ajudar diariamente com leite, porque são crianças que, depois desta guerra, estão subnutridas, necessitam urgentemente de leite para poderem crescer sem problemas no futuro e, portanto, é uma campanha muito, muito concreta e que pode fazer, de facto, a diferença nestas crianças. Estas crianças passaram anos de dor, de violência, de sofrimento, de privações e agora, que a guerra, de facto, acalmou nesta zona, estão a passar por uma provação muito grande sem leite e, por isso, esta campanha muito concreta de ajuda às crianças através de uma gota de leite. E por isso, conto com a ajuda dos nossos telespectadores. Entrem em contato connosco para o nosso número de telefone 21 754 4004 e poderão ajudar concretamente na aquisição de leite para estas crianças. Muito bem. Síria e Iraque, 2 dos países que mais têm estado em foco no programa de hoje, são também 2 países-chave para se compreender melhor o drama que tem estado a atingir fortemente a comunidade cristã no Médio Oriente nos últimos anos. Pois bem, o Henrique Zimmermann, que é um jornalista português que vive em Israel, ele é um profundo conhecedor deste complexo puzzle do mundo árabe e das principais questões que têm transformado precisamente o Médio Oriente, e não só, num autêntico barril de pólvora. Nós temos uma entrevista em exclusivo com ele, que fizemos via Skype, a propósito de um documentário que ele, o Henrique Zimmermann, tem estado a realizar sobre os cristãos nesta região do mundo. Ele esteve, digamos assim, dos 2 lados da barricada. Esteve com os cristãos e esteve com os seus carrascos, os jihadistas. E como vamos ouvi-lo já dizer já de seguida, apesar da derrota militar na Síria e no Iraque, o Daesh, os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico, não perderam a guerra. Pois, acima de tudo, eles são uma ideia, eles representam uma ideia que já está espalhada pelo mundo livre, como se fosse um vírus. Eu acho que militarmente o Daesh foi derrotado, mas eu acho que o mundo livre ainda não conseguiu vencer o Daesh do ponto de vista ideológico, na guerra das narrativas, na guerra, no fundo, das ideias. Eu estive com presos do Estado Islâmico no Iraque, em 2 frentes, a frente de Mahmoud e em Mossul, e falei com eles, com diferentes jovens que eram, de alguma maneira, se uniram ao Daesh, sírios e iraquianos.
E quando eu lhes dizia, pronto, vocês agora já está, vocês agora estão derrotados, e vocês agora acabou o Estado Islâmico, acabou o califado, eles dizem, vocês não percebem nada, porque o que vocês não percebem é que nós somos sobretudo uma ideia, e a nossa ideia já está em todos os lugares do Ocidente, a nossa ideia já está na Europa, a nossa ideia já está nos Estados Unidos, e vimos o último atentado de ontem em Manhattan, que é resultado realmente desse facto. Portanto, eu penso que na guerra das ideias, o Daesh ainda está a conseguir ganhar. Eu espero que o mundo livre se organize para tentar lutar da mesma maneira que lutou contra eles no campo militar. É preciso lutar contra os grupos radicais islâmicos no campo das ideias, e penso que o próprio mundo muçulmano tem que ser parte desta guerra. Da mesma maneira que eu vi na coligação internacional que se organizou para lutar contra o Daesh, havia 10 países árabes, eu penso que é preciso meter estes países e outros países árabes nesta luta das ideias contra os radicais muçulmanos, que são, sobretudo, uma ameaça para o mundo muçulmano mais moderado e mais pragmático. Estamos a falar dessas ideias como quem fala de um vírus, digamos assim, que se espalha pelo mundo, não é? Sem dúvida. É um vírus que, segundo eles mesmos reconhecem, já está em muitos lugares do mundo. Do trabalho que o Henrique fez junto da comunidade cristã, houve histórias, presumo eu, que o tenham impressionado. Pode contar-nos algumas dessas histórias? Histórias humanas, de dramas, de quem fugiu, de quem perdeu tudo? O que se pode contar sobre isso? São histórias terríveis. Nós vamos mostrar isso com muito detalhe no filme. Eu acho que no documentário que vamos fazer, eu acho que realmente o que aconteceu aqui foi uma tentativa organizada e sistemática de genocídio de todas as minorias que não fossem, que fossem infiéis, como eles dizem. Ou seja, aqueles que não são muçulmanos e não aceitam converter-se ao Islão. Neste caso, o que aconteceu foi que minorias como os yazidis e como os cristãos foram perseguidos de forma sistemática, cortaram-lhes a cabeça, violaram e venderam mulheres e crianças adolescentes como objetos sexuais, levaram miúdos pequenos de 3 anos e de 4 anos e ensinaram-lhes a ser soldados do Islão mais radical, ou seja, terroristas no fundo. Ensinaram-lhes a usar armas, ensinaram-lhes a guiar caminhões para poder transformar-se em suicidas, ensinaram-lhes a cortar pescoços de pessoas, começando com, por exemplo, eu vi casos de miúdos que me contavam que ao princípio eles ensinavam com bonecos como cortar cabeças, depois com gatos, com cães e por fim com seres humanos, coisas verdadeiramente que eu acho que é quase impossível de compreender como é possível tanta maldade e tanta crueldade. No fundo, é um mundo que nós não conhecemos no Ocidente, sem dúvida no mundo livre, no mundo democrático, e que eu acho que é preciso fazer tudo para tentar lutar contra ele com todos os meios. Foi Henrique Zimmermann numa entrevista que concedeu em exclusivo para o nosso programa, uma entrevista que nos levou, portanto, a fazer uma viagem até ao mundo dos jihadistas, o mundo da crueldade e da maldade humana. Na próxima semana vamos continuar a escutar esta entrevista em que Zimmermann nos vai falar do Papa Francisco, de quem é amigo e com quem costuma, aliás, conversar muitas vezes. Provavelmente o Henrique Zimmermann será mesmo o português mais influente junto do Santo Padre, mas isso será uma conclusão a tirar apenas daqui a uma semana. Mas estamos a falar do Papa Francisco, pois bem, praticamente todos os dias o Santo Padre publica na internet um tweet que ajuda a conhecer melhor o seu pensamento sobre a vida da Igreja e sobre os grandes problemas da humanidade. E esta semana, quais foram as mensagens que o Papa nos enviou? Vamos ver já de seguida os tweets do Papa Francisco.
Foram os tweets do Papa Francisco pretexto ideal para fazermos uma ligação até à redação da única revista que se publica em Portugal e que tem apenas um tema principal, o Santo Padre. Na redação da revista O Meu Papa está a Clara Raimundo, mas antes desta ligação apenas uma nota. O Papa Francisco recebeu na passada quarta-feira no Vaticano um carro desportivo de luxo que vai ser agora leiloado para fins caritativos para instituições escolhidas pelo próprio Santo Padre. E uma parte dessas receitas, recolhida com o leilão deste carro, um Lamborghini, vai ser aplicada precisamente pela Fundação AIS na reconstrução de igrejas e casas na planície de Nínive, no Iraque, promovendo assim também o regresso dos cristãos ao território. O carro, um Lamborghini, foi autografado e benzido pelo Papa. Os fundos vão ainda ajudar uma comunidade que apoia mulheres vítimas de tráfico e de redes de prostituição, bem como duas associações que ajudam populações africanas. Bom, agora sim, depois desta notícia que comprova uma vez mais a importância que o Santo Padre atribui à missão da Fundação AIS, vamos então ao encontro da jornalista Clara Raimundo, que está na redação da revista O Meu Papa. Olá, Clara. Olá, Paulo! Antes de mais, deixa-me relembrar que acaba de chegar às bancas a edição número 15, a edição de novembro da revista O Meu Papa. Por isso, não se distraiam e garantam já o vosso exemplar. Mas nós aqui na redação estamos já focadíssimos na próxima edição, que será uma edição muito especial, pois vai ser a nossa edição de Natal. E, como é óbvio, vamos contar tudo sobre como é que o Santo Padre vive este tempo tão importante para os católicos. Vamos recuar alguns anos no tempo e mostrar em exclusivo como é que o Papa Francisco passava o Natal em Buenos Aires. E para os mais curiosos, vamos revelar o que é que o Papa faz a todos os presentes que recebe nesta altura e que não são poucos. Garanto-vos que esta será uma edição imperdível e para a qual estamos a preparar muitas surpresas que eu não posso revelar para já. Na próxima semana, conto-vos mais alguns pormenores. Até lá! Obrigado, Clara, e até para a semana. Foi a diretora da revista O Meu Papa a dar-nos conta dos temas principais da próxima edição desta revista. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas vamos ainda sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco, no vídeo do mês, em que Francisco nos convida a rezar pelos cristãos da Ásia, um continente onde, como nos recorda, a Igreja é uma minoria. Mas antes disso, chama ainda também a sua atenção para uma outra nota da agenda, para o concerto de Natal da Fundação AIS, que este ano vai acontecer dia 8 de dezembro, na Igreja da Boa Nova, no Estoril. Um concerto, Catarina, dedicado a Nossa Senhora. Nem mais, Paulo. De facto, este concerto, este ano, a Fundação AIS juntou-se à cantora lírica Teresa Cardoso Menezes para oferecer aos seus amigos e benfeitores um concerto de Natal dedicado inteiramente a Nossa Senhora. Portanto, por isso vai ser exatamente no dia 8 de dezembro, no dia da Imaculada Conceição. O programa deste concerto consiste na apresentação do CD Mater Dei, que foi lançado no passado mês de setembro em Fátima, por ocasião do centenário das aparições aqui de Fátima, de Nossa Senhora. E neste concerto irão ser interpretadas também algumas peças de Natal, acompanhadas por um coro infantil. Muito bem, obrigado, Catarina. Fica aqui essa nota de agenda. Concerto de Natal da Fundação AIS, dia 8 de dezembro, anote, sexta-feira, pelas 16 horas, na Igreja da Boa Nova, no Estoril. Para saber mais pormenores sobre esta iniciativa e outras, claro, que estão em curso, pode e deve contactar a AIS em www.fundação-ais.pt. Agora sim, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Vamos então, e sem demoras, ver a mais recente mensagem do Papa Francisco no vídeo do mês. Uma mensagem que ganha particular interesse quando o Santo Padre se prepara para visitar já no final deste mês de novembro o Bangladesh e a Birmania. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones.
E assim, com este alerta do Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até a próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.